Olá para todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde, boa noite, sempre fala, depender de onde você está nesse Brasil imenso. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou um dos colaboradores aqui da Brapse e hoje a gente vai falar sobre a ansiedade durante a infância e alguns fatores intensificadores nesse transtorno e também como que funciona o apoio psicológico para uma situação como essa. Hoje a nossa convidada é a Bruna, ela está aqui com a gente, ela já apareceu outras vezes aqui na Brapse, e hoje ela volta, então, para essa temática super interessante que acaba sendo negligenciada em alguns campos, que a gente acaba tratando da ansiedade muito mais voltada para o setor da adolescência, da adolescência, mas às vezes esquece que a infância também é um período super importante, né, no nosso desenvolvimento. Então, Bruna, fique à vontade, pode, a palavra é toda sua, qualquer coisa eu estou por aqui. Tá, ok, obrigada. Boa tarde, boa noite, pessoal. Como o Luiz já falou, meu nome é Bruna. Já quero adiantar para vocês, e durante a palestra talvez eu precise repetir, que eu estou um pouquinho resfriada, então estou um pouco rouca, nariz está escorrendo, talvez venham uns espirros aí pelo caminho, mas vamos superar, né? No fim dá tudo certo. Então, como o Luiz já falou, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga de formação, sou especialista em psicopedagogia, no transtorno do espectro autista também. Eu tenho experiência como acompanhante terapêutico, com atendimento em clínica, com CAPS infantil, faço atendimentos online, já fiz algumas palestras aqui também com a Brasps, como o Luiz já disse. Fora também, quem quiser acompanhar um pouquinho aí do meu trabalho, o meu Instagram é esse que está aqui, o Psico com Cristo. E quero agradecer, né? Quero começar agradecendo primeiramente a Deus, depois a Brapse, ao Luiz, pela oportunidade de estar aqui ministrando para vocês, de poder estar informando e ajudando aí todo mundo que está interessado e quem também possa vir depois assistir esse vídeo, tá? Quem tiver perguntinha, se quiser ir mandando aí durante o chat, ou mandar direto lá para a Brasps depois, ou até mesmo no meu Instagram, vocês fiquem à vontade que a gente vai respondendo no decorrer da palestra, conforme der, ou até mesmo no finalzinho, tá bom? Então, para situar um pouquinho vocês, como que vai ser o nosso cronograma? Então, eu vou falar um pouquinho, né, vou dar um panorama aí geral sobre o que é a ansiedade, falar um pouquinho sobre a infância, vou falar um pouquinho como a ansiedade atrapalha no desenvolvimento infantil, tá? Dos principais gatilhos e os intensificadores aí da ansiedade para as crianças, do tratamento psicológico, e a gente finaliza como a família pode ajudar essas crianças com essas questões de ansiedade, tá bom? Então, vamos lá, gente. Começando, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano, tá? Então, ela costuma estar relacionada a eventos importantes, a medos, a preocupações. Então, às vezes, a gente enquanto adulto, né, a gente tem, sei lá, uma entrevista de emprego, ou uma prova de faculdade, de concurso, ou uma viagem. Esses eventos, essas ocasiões, eles costumam causar aí algumas sensações, né, algumas coisas mais intensas, mas elas, de modo geral, elas são normais, tá? E não impactam tanto na rotina e no bem-estar da pessoa, no dia a dia. Há também uma perspectiva evolutiva com relação à ansiedade, tá? Então, segundo o Sistema Público de Saúde, a ansiedade ela é uma reação natural do corpo humano, ligada muitas vezes ao que se chama o comportamento de luta e fuga. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é uma espécie de instinto de preservação animal, tá? Então, o organismo, por meio desse instinto, desses instrumentos do sistema nervoso, dos hormônios, ele percebe o perigo, foca a atenção nele, e com isso ele promove mudanças no corpo que fornece uma dose, uma descarga ali de adrenalina para ter uma reação, seja ela de luta, né, para lutar, ou para fugir. Então, a adrenalina, ela está ligada também a esse mecanismo, adrenalina não, desculpa, a ansiedade, ela está ligada também aí a esse mecanismo de instinto de preservação, tá? Então, a ansiedade, de modo geral, ela é normal para o ser humano, tá? Quando que a ansiedade passa a ser patológica,
né? Quando que ela passa a ser um problema? A intensidade e a duração, né, desses sintomas, dessas doses de adrenalina, do que a pessoa sente, é o que marca bem essa diferença. Então, como a gente já falou, qualquer pessoa ela fica ansiosa quando tem uma entrevista, uma prova, uma viagem, alguma coisa. Mas normalmente esse sentimento ele passa, tá? Agora, quem tem um transtorno de ansiedade, quem tem uma ansiedade patológica, normalmente não passa. Então, quase tudo vira aí um motivo de ansiedade, vira uma preocupação exagerada, uma preocupação contínua. É como se o paciente ele não fosse capaz de relaxar, tá? Crises comuns e há mais de 6 meses também marcam aí, são um sinal mais claro desse quadro de ansiedade patológica, tá? Então, assim, quando essa resposta natural às ameaças ou às incertezas, elas se tornam mais intensas ou frequentes demais, e quando isso começa a gerar sintomas físicos ou sintomas psicológicos na pessoa, daí é o momento da gente olhar com um pouquinho mais de cuidado ou olhar com outra perspectiva, tá? É o momento da gente investigar isso até se está dentro da normalidade ou não, tá? Quais são as causas aí da ansiedade? Ô, Bruna, antes de você falar das causas, deixa eu fazer um ponto importante. Eu gostei que você trouxe esse caráter, esses traços mais ansiosos que a gente tem, né? Você até traz um caráter mais evolutivo, né, desses traços. E é importante isso porque, às vezes, a gente tende a ter algumas profissões, até inclusive a nossa, tende a querer patologizar já de cara. A pessoa está lá, o critério está lá, não, já isso aqui já está dentro dessa caixinha, já é ansiedade, já vai poder fazer intervenção tanto farmacêutica quanto psicológica, mas calma, vamos dar um passo para trás, vamos entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes pode ser um traço esperado. Se a pessoa, como você mesmo falou, tem uma prova no dia seguinte, a gente espera que tenha um comportamento ansioso. E não que isso necessariamente vai estar caracterizando um transtorno, algo sistemático, com intensidade, duração, como você bem trouxe, né? E é esse detalhezinho que a gente tem que se atentar bastante, para não acabar promovendo uma patologização em excesso. Sim, sim. E acho que isso é importante, Luiz, porque está um pouco que banalizado essas questões, né? Então, por exemplo, às vezes a gente, a gente ainda, né? Falo por mim, por exemplo, eu sou psicóloga, então eu entendo um pouquinho mais de ansiedade, de bipolaridade, de depressão, mas às vezes uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela formada em outra área ou não, independente, vê uma pessoa com, por exemplo, um mais triste, e aí fala, você está com depressão, você está com ansiedade, você é ansioso, não sei o quê. E aí já taxa aquela pessoa com aquilo, e aí se a pessoa pesquisa no Google, pronto, você já está com o pé na cova, né? Porque tudo que você pesquisa no Google já era. E aí, às vezes a pessoa começa até a sentir os sintomas que antes ela não sentia por conta disso que você falou, porque já patologizou, né, desde o começo. E a ansiedade, como a gente já disse, ela por muitas vezes ela é vilã, sim, mas quando ela passa a ser patológica, né? Porque de começo ela é um instinto, né? Então, assim, se você, falando da gente enquanto adulto, se você quer mudar de emprego, por exemplo, você começa a ficar ansioso para procurar emprego. Então, a ansiedade, ela te move, né? Então, ela não é de um todo mal. O problema é que entre o que é normal e o que é patológico é uma linha bem tênue ali que a gente tem que ficar de olho. Então, voltando aqui, falando um pouquinho das causas, né? A origem dos transtornos de ansiedade, gente, eles variam bastante de indivíduo para indivíduo, tá? Eles podem aparecer aí, por exemplo, desde desequilíbrios químicos no cérebro, falta de suporte familiar, por traumas, uma mistura aí dos fatores. E nem sempre a pessoa ela consegue identificar o que está causando ansiedade para ela, né? O que origina essa angústia, essa insegurança que por vezes ela sente. Tá? Até o que a gente come, o que a gente bebe,
pode influenciar com questões de ansiedade, na nossa ansiedade, tá? Então, acho que é importante destacar que, normalmente, não existe um sintoma único, né, um fator único aí de causa de ansiedade. São, geralmente, vários estímulos aí, que às vezes vão se juntando, às vezes por muito tempo, como a gente já falou, e aí vai criando aí um ambiente propício, super propício aí para essas reações ansiosas, tá? Então, assim, não se sabe bem, né, não se sabe ao certo por que algumas pessoas são mais propensas a ter essa ansiedade aí um pouco mais descontrolada, mas tem alguns estudos que já elencam algumas coisas. Então, por exemplo, genética, então, o histórico de pessoas, o histórico familiar de pessoas com ansiedade pode interferir também, então, às vezes, não é taxativo, tá? Então, não é porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho ansiedade, que meu filho vai ter ansiedade, não é taxativo. Mas se por acaso vir a acontecer, isso vai entrar ali na anamnese, no estudo da vida da criança. É super importante levar isso em consideração. O ambiente, né? Então, passar por um episódio, um evento traumático, alguma coisa assim que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A mentalidade também. Então, essa questão de mentalidade, acho que foca um pouquinho mais no adulto, mas acaba influenciando na criança. Então, por exemplo, adultos com um modelo de pensamento um pouco mais rígido, né? Pessoas que são muito perfeccionistas, muito controladoras, eles tendem aí a ter uma maior chance a ter crise de ansiedade ou ansiedade por questões diversas. E aí, por vezes, por exemplo, pessoas que são mais rígidas, mais controladoras, acabam passando isso para os filhos, né? Acabam tentando controlar demais o ambiente, e aí, por essas questões, acabam deixando também a criança ansiosa. Então, talvez nesse momento ainda a criança não chegou a desenvolver essas questões esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento mais concreto, mas pelo adulto ter, acaba influenciando também na ansiedade da criança, tá? E também algumas doenças físicas pode estar relacionado à ansiedade, então a arritmia cardíaca, né, que às vezes confunde muito com aceleração do coração, problemas hormonais, quando a tireoide ela está ali desregulada, problemas respiratórios, dores crônicas. Então, é sempre importante a gente buscar ajuda profissional aí quando tem alguma suspeita de algum caso de ansiedade, independente se tiver certeza que é ansiedade ou uma questão mais orgânica. Então, é importante estar buscando ajuda até para eliminar, né? Se tem alguma questão orgânica ou não. A gente vai falar também um pouquinho disso mais para frente, tá? Então, dos E, Bruna, principais sintomas. como você bem falou, buscar uma ajuda profissional, né? Porque até como a Isis colocou aqui no chat, hoje em dia tem muito caso de autodiagnóstico com testes e quizzes online. Então, essa ajuda realmente tem que ter uma conscientização, primeiramente por parte dos pais, porque a gente está trabalhando sobre ansiedade infantil, para que eles entendam que essa busca por ajuda vai estar com profissionais que trabalham com essa temática, e não na internet. Você bem falou, né? Se a gente joga no Google, olha, eu tô com isso, acabou. Eu tô com não sei quantos transtornos na minha vida. Então, realmente, conscientizar essas pessoas de buscar profissionais que entendam as especificidades, não só do transtorno, mas também da faixa etária, é muito importante. E até como a gente vai ver mais para frente, acredito que você vai falar, que as taxas de intervenção mudam completamente a depender da idade, porque não tem como você generalizar de uma forma mais ampla. Então, é muito importante isso que tu trouxe. Eu acho que você ia entrar agora na eu perdi a palavra. O tópico de Sintomas. você entrar agora. Isso, Isso. exatamente. Isso, acho que é super importante. E principalmente quando a gente vai buscar ajuda, procurar um profissional de saúde. Né? A gente sabe o quanto que a saúde no Brasil é complicada, né? Então, SUS, né, às vezes não é tão difícil, não é tão fácil, aliás, a gente conseguir esse profissional direto, mas ainda que se necessário, procurar um postinho de saúde, né, conversar com a enfermeira que for, né, que acredito que, apesar do nosso SUS ser um pouquinho precário aí,
pelo menos para orientar nesse mínimo, o mínimo aí de orientações, elas conseguiriam fazer, né? E aí quem tem uma condição um pouquinho melhor, né, que consegue ter convênio ou alguma outra coisa que consiga pagar, né, seja uma consulta particular, enfim, também procurar, seja um pediatra, um psicólogo, um psiquiatra, também é importante, né? Então, procurar um profissional de saúde aí é super importante. Às vezes, e por muitas vezes, inclusive, Luiz, a escola que percebe esses sintomas ansiosos. E não só os sintomas ansiosos, mas muitas outras coisas, como, por exemplo, um TDAH, né, uma questão de um transtorno de espectro autista, aí também, por muitas vezes, a escola descobre, porque às vezes, infelizmente, hoje em dia está tudo muito caro, né, e daí os pais precisam trabalhar, tanto mãe quanto pai, e aí a criança às vezes passa período integral na escola, chega em casa, come e dorme. E aí quem que está com esse maior contato com a criança? A escola, né? Então, por muitas vezes, a escola acaba procurando a gente, né, enquanto psicólogo, né? Não necessariamente a escola diretamente tem esse poder, mas a escola conversa com os pais, fala, olha, vamos supor que seja um caso de ansiedade, né? Falar, seu filho parece que ele está muito ansioso, né? Está tendo alguns sintomas físicos por causa, sei lá, de prova, vamos supor. E aí, por muitas vezes, a escola dá esse alerta aí, levanta essa luzinha vermelha, aí pode fazer um relatóriozinho, que é ideal, né? Até para a gente ter um conhecimento total aí do contexto dessa criança, isso daí também eu vou reforçar mais para frente, para a gente, para o psicólogo ou profissional que vai atender aí, compreender um pouquinho melhor onde que esses sintomas acontecem, né? Porque é importante a gente também reforçar, gente, que a criança que é ansiosa, a mesma coisa que é ansiosa, a criança que tem o TOD aí, que é o transtorno opositor desafiador, ela vai ter os sintomas em todos os ambientes, tá? Então, assim, uma criança que é opositora, por exemplo, ela não vai ser opositora só em casa. E na escola ela é super obediente, vamos pôr assim, né? Então, da mesma forma, uma criança com ansiedade, ela não vai ser só mais agitada, falar muito rápido, ter os seus sintomas aí que a gente vai falar agora, só, vamos supor, na casa da avó. Ela vai ter nos outros ambientes também, tá bom? Então, aí, só finalizando essa parte de sintomas, os sintomas da ansiedade infantil, né, da ansiedade das crianças, para a ansiedade dos adultos, eles são basicamente os mesmos, tá? O que às vezes variam com relação à intensidade e como a criança consegue falar isso para a mãe, né? Então, a gente que para a mãe, para o pai, para o responsável. Então, assim, a gente que é adulto, por muitas vezes, eu consigo identificar, vamos supor que eu estou com taquicardia. E aí eu consigo falar isso. Mas às vezes uma criança ali de 5 aninhos, ela não vai conseguir falar, mãe, estou com taquicardia, me socorre. Né? Então, por muitas vezes isso acaba também sendo um problema com relação a sintomas. Né? Então, mas os sintomas, de modo geral, tem as reações físicas, né? Então, eu separei aqui em 4 tópicos para passar para vocês. Então, tem as reações físicas, né? Que são os taquicardíacos, que é esse aumento aí dos batimentos cardíacos. Pode ter uma hipertensão, dificuldades respiratórias, então tem aquela sensação de falta de ar, boca seca, sudorese, transpiração excessiva, náuseas e vômitos. Vômitos é muito comum com criança, dores de cabeça, psoríase, né, que é um pouquinho mais comum em adulto, que é aquela doença de pele, alopécia também é mais comum em adulto, que é a queda de cabelo. Perda ou aumento de apetite, né, que principalmente acontece em adulto, mas pode também acontecer com criança, principalmente com relação ao aumento de apetite, e que pode levar também a perda ou aumento de peso, né. Alterações no ciclo menstrual, né, mas isso daí também já entra um pouquinho aí da adolescência para o adulto, né. Então, essas são as reações físicas. As reações mais comportamentais.
irritabilidade, tensão aqui nos maxilares, então a criança pode ter bruxismo, né? Então, bruxismo é uma coisa bem delicada, porque tem aquele mais barulhento e aquele mais silencioso, né? Que às vezes a criança machuca todos os dentinhos, machuca a boca e nem se sabe. Então, tem aquele bruxismo que você bate, tem o que range e tem aquele que você só aperta. Esse é o silencioso, esse é o mais difícil de você conseguir identificar, né? Então, não deixa de ser uma reação aí comportamental de ansiedade. A hiperatividade motora, né? Então, criança às vezes fica andando em volta da casa, de um lado para o outro. Roer as unhas, também, algo muito comum aí que aparece. As reações cognitivas, então, preocupações excessivas, pensamentos negativos, dificuldades de atenção e concentração, isso aparece muito, muito, muito com crianças ansiosas, problemas para dormir, dificuldade no sono, dificuldade para adormecer, acordar várias vezes aí durante a noite, vontade de chorar, um choro excessivo aí também. E por fim, aí finalizando os nossos 4 tópicozinhos, as reações sociais, né, que pode também gerar uma dificuldade a iniciar uma conversa, ou manter uma conversa, dificuldade de dizer não, ou de demonstrar aí quando está desagradável, quando tá desagradado, ou quando não gostou de alguma coisa. Preocupação excessiva com o que os outros vão pensar, vão dizer dele, isso a gente já pode dizer que é para as crianças um pouquinho maiores, né? Já ali na sua fase dos 8, 9 anos, começa a ter um pouquinho mais essa noção. E timidez excessiva, né? Também pode ser sintoma de ansiedade. Aqui a gente poderia citar também a fobia social, que pode ser um tipo aí exacerbado de ansiedade, que é que já entra aí num nome autoexplicativo, né? Então, já entra numa fobia, né? Então, naquele medo super, ultra irreal, que pode ser uma evolução aí de uma ansiedade não tratada. E aí a pessoa tem muita dificuldade de socializar, no próprio sentido de, às vezes, por exemplo, ir no shopping, né? Fazer um trabalho em grupo, uma apresentação, né? Puxando aí um pouquinho para o contexto das crianças. Só para finalizar essa parte aí de socialização, agora com a pandemia, né, eu trabalho bastante com crianças, e agora aí com a pandemia, essa parte de socialização prejudicou muito, muito, muito as crianças. Porque a gente que é adulto, né, eu como eu trabalho na área da saúde, eu tomei a minha vacina logo no começo, junto com os idosos, né, então a gente foi protegido, né, um pouquinho mais cedo aí, e a gente tinha que pôr a cara para bater, né? Não tinha jeito, tinha que sair, tinha que trabalhar. Mas a gente conseguiu poupar as crianças de se expor ao vírus, que por um lado foi ótimo, que a gente ficou mais tranquilo com relação a isso, mas por um outro lado, isso prejudicou muito as habilidades sociais deles, né? E até hoje, eu ainda vejo famílias com medo de expor as crianças, mesmo vacinadas, até mesmo para ir para a escola, né? Apesar de já ser obrigatório, ainda vejo famílias com medo. Vejo também crianças ainda com medo de pegar Covid. Isso sem falar na questão de evasão, né? Que quando agora que, como a gente está falando de infância, então a gente pega aí os 12 anos que a gente ainda consegue ter um controle um pouquinho maior dessa parte de escola, né? Mas quando quando aí eles já estão para cima dos seus 15, aí já entrando no ensino médio, a evasão está muito, muito grande, né? E aí quem já tinha essas questões de ansiedade, né? Já tinha uma tendência aí a ter uma depressão. Com a pandemia, eu percebo que isso daí ficou muito, muito intensificado, né? Eu costumo falar que a pandemia aí veio para fazer explodir tudo, intensificar tudo. Bruna, falando um pouquinho dos sintomas, eu acho que eu posso puxar uma pergunta aqui. A Vilma, ela perguntou a partir de qual idade já pode ser o diagnóstico. Então, pensando um pouco nesses sintomas, né? A partir de quando que eles começam a aparecer? E ela perguntou se na primeira infância, sensório motor já é possível diagnosticar.
Uhum. Olha, Vilma, boa noite, né, primeiro. O sensório motor, né, pensando aí nos seus 2, 3 aninhos, eu acho que depende, porque assim, a gente tem que olhar um pouco nos contextos, né? Porque, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, a criança, ela já é ansiosa por si só, né? A criança, ela é ansiosa por si só, ela já é mais agitada por si só, né? Só um minutinho, por favor. Então, assim, se você, como a gente costuma falar, se a criança ela está muito quieta, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes, a criança ela está um pouco mais agitada, né? Se ela... quais que eu penso assim, são um dos primeiros sintomas de ansiedade. Quando a criança muito agitada, fala muito rápido, se preocupa muito com as coisas, né? Essa com relação a falar rápido e ser agitada, a gente pode confundir muito com uma hiperatividade, né? Então isso é preciso a gente estar investigando direitinho. A gente, eu digo assim, né? Profissionais da saúde. Então, assim, como eu falei, fala rápido, anda bastante, assim, muito agitada, para as preocupações excessivas, né? Então, assim, no sensório motor, vamos pensar aí no sentido de 2, 3 aninhos, né? Que, se eu não me engano, está nessa faixa aí. A criança tem muita dificuldade ainda de falar, de se expor, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar também se ela não está ficando ociosa demais, né? Às vezes a criança, quando ela não gasta essa energia, ela vai ter que gastar de alguma forma. Então, ela pode ficar naturalmente mais agitada, né? Mas se for um quadro de ansiedade, se a família perceber que tem uma questão de ansiedade, acredito eu que já daria sim para pelo menos começar uma investigação. Eu não consigo, nesse momento, agora conversando com vocês, eu não consigo pensar em diagnósticos aí nessa faixa de 2, 3 aninhos para casos de ansiedade, nem depressão, exatamente por isso, porque eles ainda são muito pequenininhos, a comunicação ainda está muito falha. Penso assim, que eles ainda não têm essa noção de preocupação, né? Então, por exemplo, quando começou a pandemia aí, não sei vocês, acredito que todo mundo teve um período que descabelou, né? Eu sou psicóloga, né? Mas sou humana também, então eu tive um momento que eu neguei, falei, não vai acontecer nada, vai ficar tudo bem, vai ficar só lá na China. Aí depois teve aquele momento que eu falei, meu Deus do céu, tá acabando o mundo, vai todo mundo morrer. E aí depois a gente respira e começa a pensar racionalmente, né? Então, a criança ela ainda não tem isso nessa fase, né? Ela começa a ter isso a partir aí dos seus 4, 5 anos. Ela começa a ter um pensamento um pouquinho mais racional, um pouquinho mais concreto. Daí eu acredito que pode ser que a partir daí a gente já consegue fazer um diagnóstico aí um pouquinho mais assertivo. Penso eu. O que você acha, Luiz? Eu concordo contigo, eu acho que é muito cedo para a gente começar a já pensar em diagnóstico. Acho que, como você bem trouxe, eu acho que nessa idade a gente pode começar a identificar alguns fatores, algumas atividades que fogem um pouco daquilo que a gente esperaria, entre aspas. Principalmente eu estava pensando, quando você estava falando, que a ansiedade, me corrija se eu estiver errado, também está um pouco ligada à nossa percepção a partir do outro. Então, e essa percepção vem também conforme a idade vai avançando. Se a gente for pegar as teorias do desenvolvimento, a gente vê que, por exemplo, aquela teoria da mente, que você consegue entender que o outro te entende, vai acontecer mais ali por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, acho que tem vários fatores no desenvolvimento que vai estar acontecendo durante esse desenvolvimento ontogenético da pessoa, e que eu acho que é muito cedo ainda. Acho que tem vários fatores que estão acontecendo para a gente poder, sabe, diagnosticar. Acho que a gente pode centrar nos fatores positivos e, assim, não no sentido de negligenciar alguns outros, mas ver realmente o que está acontecendo ali e se atentar para que algumas
alguns pontos que podem ser evidenciados no futuro. Sim, sim. E até, como a gente já falou, eu acho que é super importante também, no sentido da gente não taxar a criança, né? Então, assim, se tá vendo que a criança está muito ansiosa, então vamos pensar se ela não está ociosa. Então, vamos pôr essa criança aí para gastar energia, né? Vamos num parquinho, nem que for no parquinho aí de rua, onde tem escorregador, não sei o quê, vamos colocar ela para brincar, para gastar energia. Se ainda assim ela estiver muito ansiosa, muito agitada, aí eu acho que a gente pode acender aí uma luzinha vermelha e começar a investigar um pouquinho mais a fundo. Tá bom? Ver também a parte da alimentação, né? Às vezes tem crianças que com muito doce, café, chocolate, coca, essas coisas que tem cafeína, deixam um pouco mais agitada também. Isso, até porque você trouxe essa ideia de a gente levar as crianças no parquinho, levar para fazer atividade, não só na ansiedade, mas a criança, assim, ela quer brincar, né? Criança, essa fase é uma fase que o brincar tá explodindo, e, assim, muitas vezes é na brincadeira que a gente vai notar algumas questões ligadas a, por exemplo, a ansiedade, ou então a bipolaridade, ou então a depressão, enfim, muitas vezes é na brincadeira que a criança vai ter alguns mecanismos ali de projeção, de vários mecanismos, né? Se a gente for entrar por umas abordagens aí, cada um vai dar um nome, e vai poder, então, representar alguma questão intrapsíquica, né? E, então, acho bem interessante mesmo a gente deixar a criança brincar, principalmente nessa faixa etária, né? Uhum. Isso. Inclusive, a Lara ela colocou uma pergunta aqui que é a seguinte: a hiperatividade em crianças pode ser um sintoma de ansiedade? Por exemplo, uma criança que não consegue estar parada, sempre muito agitada, e quando tem nenhuma atividade, apresenta irritabilidade. Acho que é um pouco disso que a gente estava falando. Eu não sei se tu entendeu a pergunta, já que eu repito, travou. Entendi. É só um minutinho que dá um tchutchu aqui. Tá, sem Peraí que problemas. travou, eu não tô vendo vocês. Vocês estão me vendo bem? Normal? Estamos sim. Estou te vendo e ouvindo. Bom, então eu vou respondendo até a hora que destravar aqui. Só repete a Tá bom. pergunta, por favor, que tinha aparecido uma outra coisa aqui e eu não consegui prestar atenção. Repete a pergunta, por favor. Repito. A hiperatividade em crianças pode ser um sintoma de ansiedade? Por exemplo, uma criança que não consegue estar parada, sempre muito agitada, e quando tem nenhuma atividade apresenta irritabilidade. Tá. Olha, Lara, eu diria assim: hiperatividade é uma coisa e agitação é outra, tá? Aí, quando a gente diz hiperatividade, a gente já está colocando aí normalmente dentro do escopo aí do TDAH, né? Que é o transtorno de atenção e hiperatividade. A pessoa, ela pode ter, a criança, né? Ela pode ter só o diagnóstico do TDA, né? Do transtorno de atenção, ou só de hiperatividade, mas normalmente eles caminham juntos, tá? Então, assim, como dizem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A agitação, ela entra sim aí no transtorno ela entra assim como um sintoma de ansiedade, tá? Então, uma pessoa que é agitada, uma pessoa que é ansiosa, normalmente ela é mais agitada, então às vezes ela não consegue parar a mão, então vamos supor, se ela tá na mesa, ela tá batucando a mão, ela tem aquelas pernas inquietas, fica balançando a perna, balança o pé. Tem gente que balança a perna até dormindo, né? Como a gente já falou, bruxismo também, então fica mexendo os dentes. Isso não deixa de ser uma agitação motora, tá? Então, a agitação, ela tá aí dentro, sim, e pode ser um sintoma. Normalmente é um dos sintomas mais presentes aí da pessoa que é ansiosa. Também, acho que é importante falar que a pessoa e por um outro lado, né, é importante falar que a pessoa que tem essa hiperatividade, ela pode também ser ansiosa. Ela pode também ser ansiosa. Tá? Então, assim, os transtornos psicológicos, Lara e pessoal, eles podem vir sozinhos, na maioria das vezes, eles podem estar acompanhados aí com outras coisas,
né? Então, vamos supor, uma pessoa que tem um TDAH, tem um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade aí, ela pode futuramente desenvolver uma depressão, né? Então, aí no caso, ela vai ter 2 transtornos diferentes, aí vai precisar de dois tratamentos juntos, mas cada um ali com a sua metodologia, né? Cada uma ali com seus cuidados específicos. Então, a pessoa que tem a hiperatividade, ela pode, e na maioria das vezes, ter um quadro ansioso também, né? Ter aqueles pensamentos mais ansiosos, mais intrusivos, maioria das vezes negativos. Então, ela pode apresentar também esses sintomas de ansiedade. Tá bom? Deu para entender? Se não deu, vocês falam aí de novo que eu tento falar de novo. Eu acho que para mim deu, mas o pessoal do chat pode comentar daqui a pouquinho. Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que pode ir indo para outros momentos do nosso papo. Então, se você quiser seguir para o seu roteiro, eu posso trazer elas em algum outro momento mais oportuno. Legal, tá. Eu vi aí também que o pessoal está falando bastante com relação à parte de pais e cuidadores, tá? No final da live a gente vai encerrar com isso, tá? Com essa parte de pais, como os Isso, pais isso podem que eu ajudar. pensei. Isso. Acho Eu que vou eu falar falei assim, acho que a Bruna vai trabalhar um pouquinho mais para frente, então deixar para a gente pegar essas perguntas mais para frente. Isso. Eu vou falar um pouquinho da parte, né, psicológica, né? Mas eu vou encerrar aí falando de como os pais também podem ajudar em casa, tá bom? Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho aí de infância, né? Só por definição, a definição teórica aí de infância é o período inicial, né, da vida de uma pessoa. A infância ela costuma ir aí até os 12 anos incompletos, né, quando a criança começa a entrar aí na puberdade e se torna um adolescente, tá? É nesse período que acontece, né, as grandes mudanças, que adquire aí a maior parte das habilidades, seja elas sociais, cognitivas. É um dos períodos aí mais importantes, né, da fase de uma pessoa e que por muitas vezes vai direcionar muitos comportamentos aí que vão refletir na fase adulta, tá? Então, voltando um pouquinho aí no passado, pessoal, na Idade Média, as crianças elas eram vistas como adultos em miniatura, tá? E os adultos eles tratavam as crianças sem discriminação, assim, sem pudor nenhum, tá? Então, assim, nessa época, o desenvolvimento das crianças, eles ocorriam através das relações, né, com os adultos, com os mais velhos. As atitudes das crianças muitas vezes eram refletidas, né? As crianças eram refletidas nas atitudes dos adultos, então elas eram muito aí adultizadas. E a partir dos 7 anos de idade, elas já podiam trabalhar, né? Elas já eram obrigadas a trabalhar, e elas eram responsabilizadas legalmente pelas suas ações, tá? Só aí por volta da Idade Moderna, aí, eu estava pesquisando, em volta de 1490 e pouco, aí quase 1500, que as crianças passaram a ser vistas como um ser social, né, assumindo aí normalmente o papel central, né, das relações familiares, o papel central na sociedade, começou a ser pensada aí como a base do futuro, né, começou a ser olhada um pouquinho mais de carinho, tornando-se aí um ser de respeito, com as suas necessidades e características próprias, tá? É só um minuto, gente. Pessoal, só para quem entrou aí agora entrou um pouquinho depois, eu estou um pouquinho resfriada, tá? Não sei se deu para perceber, então, nariz está coçando, estou meio rouca, a garganta tá ruinzinha, então hoje está meio difícil por aqui, mas vamos seguir. Então, se a gente parar aí para pensar, a Idade Moderna, em 1500, é super recente, né? Que as crianças começaram a ser vistas como crianças, né? Como seu direito de estudar, né? Seu direito de poder brincar, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que pensar como sendo super recente, né? Claro que quando a gente fala aí de
de adolescentes, né, serem responsabilizados legalmente é uma outra conversa, né? E acho que daria aí uma live só disso. Mas a gente colocar crianças, né, por atitudes que muitas vezes nem são delas. Então, por quantas vezes vocês já não viram? E, infelizmente, isso ainda acontece, né? Então, às vezes você para no farol, vê uma criança tendo que vender alguma coisa, né? Ou até mesmo a mãe manda a criança pegar, sei lá, pegar carteira, pegar celular, né? A mãe, o pai responsável, enfim. Então, é bem complicado esse assunto. E ainda com relação à infância, só para a gente finalizar, essa divisão aí de idade, de modo geral, né, a infância compreende ali até os seus 12 anos, mas ela também pode ter uma divisão feita por cultura, tá? E também por teoria. Então, como a colega aí falou do sensório motor, né, uma teoria do Piaget, tem outros teóricos, né? Tem o Vallon, Vygotsky, que usam outros nomes e até limitam outras idades para isso. Mas, de modo geral, aqui no Brasil, essa etapa aí de infância, ela é compreendida também do nascimento até essa parte da adolescência, aí por volta dos 12 anos, sendo que ainda é subdividido na primeira infância, né, que vai do 0 aos 6 anos, que é essa fase aí mais intensa de desenvolvimento, de potencialidades, de habilidades, né, do início aí da aquisição da linguagem, e a segunda infância, que é o dos 6 aos 12 anos, que é o período aí de maior socialização, do período do desenvolvimento aí da aprendizagem, né, que condiz com o período que a criança inicia a sua trajetória escolar, e obrigatoriamente elas precisam estar na escola, né? Agora, antes era a partir dos 6 anos, e agora, desde 2020, se não me engano, 2019, por lei, agora a partir dos 5 anos, elas é obrigatório elas já estarem na escolinha, tá? E aí, como a gente já comentou com a resposta com a pergunta da nossa colega Chica Vilma, é a partir aí dessa segunda infância que fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir diagnosticar essa questão de ansiedade por conta desses desenvolvimentos já prévios, né, da primeira infância, e com a entrada aí na escola, com outras coisas que podem vir acontecendo, e até pela própria maturidade psicológica, né, e racional que a criança vai adquirindo aí a partir dos seus 5, 6 anos. E você bem trouxe, primeiro, essa questão dessa diferença que foi tendo sobre os modos de entender a infância, né? E como isso em cada sociedade vai sendo impactado, não só. Às vezes a gente acha assim, é uma compreensão que não muda em nada, mas não, isso muda completamente todas as práticas que estão em voltas dessa criança. Desde as práticas cotidianas até aquelas, por exemplo, de fins de saúde mesmo. Como que a gente vai estar vendo esse período da nossa vida. E outro ponto que você bem trouxe, que é retomando também um pouco daquela pergunta que foi feita anteriormente, que é justamente nesse desenvolvimento, nesse período, que a gente vai ter vários processos acontecendo ao mesmo tempo, que vão influenciar diretamente e indiretamente da interação da criança com o mundo e com a criança, né? Por exemplo, como eu já havia falado, aquela teoria da mente, que a criança consegue entender a perspectiva do outro, que o outro também tem uma perspectiva, melhor dizendo. Então, acho que nessa faixa etária é muito importante. E isso vai se reverberar nessas concepções que a gente tem sobre a criança, né? Sim, sim, perfeito. Perfeito, Luiz. Então, aí, gente, falamos um pouquinho de ansiedade de modo geral, né? Falamos um pouquinho de infância, agora vamos fazer uma ponte aí, né, entre uma e outra. Então, como que a ansiedade, ela vai atrapalhar no desenvolvimento das crianças de modo geral, tá? Ai, desculpa, gente. As crianças, como eu já disse, elas são ansiosas aí por natureza, né? Então, no carro, quando a gente vai fazer uma viagem, elas perguntam se está chegando, quanto tempo falta para chegar em tal lugar. Às vezes, quando elas têm uma prova na escola, ou têm que apresentar algum trabalho, ou tem algum passeio da escolinha, pode ser que sente
dor de barriga, dor de cabeça, alguma coisa, né? Então, essa vontade de antecipar situações, ou até mesmo essa animação aí, essa euforia exacerbada aí de antecipar mesmo o que está por vir, né, faz parte do desenvolvimento infantil, como a gente já falou, e tá tudo bem, né? Até um certo limite, né? Como a gente também já disse. Então, quando começa a gerar um sofrimento, a atrapalhar o dia a dia, daí aquele momento a gente acender a luzinha vermelha e pensar que pode ser sinal de algum problema um pouquinho maior, tá? Então, as crises de ansiedade, né? Então, essa ansiedade aí mais patológica, elas são as reações, né, desproporcionais, de modo geral, com relação ao estímulo que a criança está para receber, seja ele qual for, né? Ou, às vezes, elas podem acontecer até mesmo depois, né? Então, pegando aí o passeiozinho da escola, às vezes a criança ela pode ficar ansiosa antes do passeio, passar o passeio e depois ainda continuar com dor de barriga. E ainda ser sintoma da ansiedade. Então, às vezes a gente pensa, ela pode ter comido alguma coisa que fez mal, foi o lanchinho, até xingar o tal do lanchinho que a mulher deu. Mas ainda pode ser sintoma da ansiedade, tá? Então, essas crises, elas podem caracterizar aí um sentimento de medo, um sentimento mais apreensivo, de desconforto, né? E diante de um evento aí que a criança pode considerar como perigoso, né? Como sendo alguma coisa de risco, ou como sendo algo assim, não sei, muito, muito, muito legal, como um passeio da escola, que ela não pode perder, não pode dar nada errado. E não necessariamente vai ter um risco real, ou algum problema real vai acontecer, né? Então, quando esses sintomas, né, como a gente já disse, acontece de forma exagerada, né, com taquicardia, tensão muscular, tremores, falta de ar, problemas intestinais, começa a impactar no dia a dia. E aí começa a causar consequências no desenvolvimento, né? E até mesmo na interferência, a interferir na aprendizagem dessa criança, né? No estabelecimento de amizades e nas relações familiares, né? Nas relações em casa também. Eu quero só fazer um ponto aqui, gente, deixar claro que quando a gente fala em aprendizagem, sempre vem na nossa cabeça a aprendizagem escolar, né? Essa questão de, propriamente, vamos colocar aí, leitura, fazer continha, que é super importante, não estou dizendo que não é. É super importante, é necessário. Mas também tem outras aprendizagens que é necessário a criança ter no decorrer do tempo, né? Então, a gente pode colocar aí, por exemplo, a aprendizagem de tomar um banho sozinha, né? De conseguir comer sozinha, de escolher a roupa, de ter essa percepção de, tá frio, tá calor, que roupa que eu vou pôr? Né? Até rimou. Então, assim, às vezes são coisas bobas, mas dependendo da situação, a ansiedade, a superproteção dos pais, como uma colega colocou aí no chat, pode atrapalhar, sim, no desenvolvimento da criança, né? Ainda mais hoje, com esse mundo aí maluco que a gente vive, isso aí acho que tem aparecido um pouquinho mais, tá? Então, isso acho que é uma coisa importante. Então, quando a gente fala em aprendizagem, não estou dizendo só dessa parte escolar, estou falando de modo geral e escolar também, e principalmente, tá bom? E às vezes, Bruna, esse prejuízo do social pode vir muito atrelado com o discurso, né? O discurso com que essa criança está nesse meio. Então, ela já pode, vou pegar aquele exemplo que você trouxe, né, da viagem, que a criança estava com esse traço de ansiedade, estava já, digamos assim, tendo reverberações a nível corporal, né? Você falou da questão do intestino. E vamos supor que nesse contexto chega o pai da criança e fala, olha, para com isso daí é graça. Então, a mãe chega, não, isso não é nada, para. Então, como que esse discurso também pode ser um fator de reforço para que isso continue acontecendo e vai desencadeando novos traços de ansiedade e vai numa cadeia assim, que daí pode gerar, como a gente já havia falado, uma intensidade muito grande com que reverbere de uma forma bem negativa para o desenvolvimento da criança, né?
Perfeito, Luiz. E por muitas vezes, eu até marquei para falar isso, mas já adiantando também, por muitas vezes, principalmente, e ainda, gente, em pleno 2022, tem aquilo que os meninos, principalmente, precisam ser mais fortes, né? Não podem chorar, e mesmo meninas, né? Mas acontece muito mais com meninos, eu penso. Então tem aquilo, engole o choro. Não é nada, né? Vai passar, né? E aí, às vezes, a criança, ela pode se sentir desconfortável em contar o que ela está sentindo, né? E aí, como você bem colocou, Luiz, a criança vai guardando, 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 e uma hora vai explodir. E se essa ansiedade fosse olhado lá no comecinho, vamos colocar aí alguns meses atrás, talvez apenas com uma atividade física aí ela teria conseguido dar um controle maior. E aí hoje em dia, vamos colocar um caso hipotético, como ela não foi olhada, como ela está mais intensificada, a criança já está tendo vários sintomas físicos, já está tendo taquicardia, está tendo desmaio, e tem que controlar até com medicamento, né? Então, isso eu acho que é algo bem importante. Além disso, puxando também esse gancho, muitas dessas perturbações aí de ansiedade, quando ignoradas na infância, elas persistem aí na vida adulta, fazendo com que as pessoas se tornem adultos ansiosos, como até uma colega já colocou aí no chat, e aumenta a probabilidade de desenvolver outros tipos de patologia, né? Que eu até separei algumas aí para falar, mas ia ficar muito longa a nossa live. Mas entre elas aí a gente pode citar um toque, né? Que é aquele transtorno obsessivo compulsivo, né? Que costumam falar muito sobre até se você desligou o gás, fechou a porta, as manias, né? Então, o toque é um transtorno de pânico, uma própria depressão, por muitas vezes a ansiedade evolui para uma depressão, e vice-versa, às vezes uma pessoa com depressão ela pode ter crises de ansiedade também, tá? O transtorno de pânico, acho que eu já falei. Fobias, desenvolver inúmeras fobias, né? Desde bichinhos, então desde aranhas, cachorros, até a fobia social, que a pessoa não consegue sair de casa nem para ir no mercado, né? Então tem várias outras coisas que essa ansiedade ela pode desenvolver, tanto na infância, até um transtorno bipolar mesmo de personalidade, tanto na infância já pode começar aí a caminhar na adolescência e pode ter algum gatilho aí para explodir na parte adulta, que é o mais comum de acontecer. Tá? Como que a ansiedade, gente, ela pode atrapalhar no desempenho escolar, no desenvolvimento escolar? Então, como a gente já disse, né, quando a ansiedade ela é mais intensa, ela pode prejudicar bastante aí o dia a dia da criança, né, sobretudo o desempenho escolar. Então, agora falando um pouquinho dessa aprendizagem mais escolar. Então, se a criança ela percebe o mundo como um lugar perigoso, um lugar que ela precisa estar sempre em alerta, né, isso pode acabar desviando a atenção dela para algumas coisas, né? Então, a ansiedade ela pode atrapalhar por muitas vezes a escola, no sentido de que meio que, como eu falei, ela puxa a atenção da criança para algumas coisas que ela precisa estar sempre em alerta. Então, a concentração da criança fica muito prejudicada, né, na escola. Então, é uma das coisas que pode atrapalhar. Então, quando a professora está falando, e aí ela pode estar pensando em outra coisa, e não necessariamente porque ela tem um déficit de atenção. Ela pode estar ansiosa por algum motivo. Então, pode ser por algum motivo que, quando isolado, né, é uma situação, mas quando já é patológico é outra. Então, ela atrapalha a concentração, vem essa questão da agitação, né, como a gente já falou, e além dos próprios sintomas físicos, né, que são a dor de barriga, que acontece muito em criança, dor de cabeça,
vômitos, né? Que pode, né, ocasionar a falta da criança na escola por um ou às vezes por mais dias consecutivos, né? O que acaba comprometendo aí a sua aprendizagem também, tá? Então a ansiedade infantil, ela pode atrapalhar principalmente o desenvolvimento e essa parte escolar nesse sentido de sintomas, né? E também com relação a essa parte psicológica que pode evoluir para outras coisas, né? E atrapalhar o seu próprio desenvolvimento como um todo, tanto nessa parte de habilidades, como a gente já falou, como de aprendizagem escolar. Olha, Bruna, tá chovendo aqui de perguntas no chat. E Ai, tem meu algumas Deus. perguntas que algumas até para fazer uma palestra só sobre uma pergunta que a pessoa fez. Mas falando um pouco sobre essa parte mais física que você acabou de trazer, eu posso puxar a pergunta da Elaine, que ela coloca aqui: criança tímida que está tendo perda de xixi durante o dia, pode ser sinal de ansiedade? Pode, acontece muito, 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 muito. Era uma das próximas coisas, né, que a gente ia falar, e entre esses principais sintomas aí que acontece com as crianças, como que é o nome da colega, Edna? Elaine. Elaine, desculpa. Então, Elaine, os principais sintomas aí que pode acontecer, Elaine, Elaine e amigos, né? Como eu já disse, são os que normalmente acontecem em adultos, né? Então, são os sintomas aí que normalmente acontecem com crianças também, que a gente já falou no começo. Mas as crianças, elas também tendem a ficar um pouco mais irritada, né? Um pouco mais chorosa que o normal, ter essa dificuldade aí com sono para dormir ou para manter o sono. Às vezes elas podem voltar a chupar o dedo, né? Às vezes tem alguns comportamentos um pouco mais infantilizados, voltar a fazer xixi na cama, voltar a fazer xixi na roupa, né? Como a Elaine falou, ter pesadelos aí frequentes também. Então, esses sintomas, eles diferem um pouquinho do adulto. Pode acontecer com adultos também, né? Apesar de não ser muito comum. Claro que ficar mais irritado, mais choroso, dificuldade para dormir é um pouco mais comum, né? Agora, chupar o dedo, voltar a fazer xixi na cama, né? Não é algo assim que eu penso ser muito comum, mas pode acontecer também. Pode acontecer de tudo nessa vida, gente. Nada mais me surpreende. Mas faz parte de sintomas, sim, viu, Elaine? E uma das coisas, né, que a gente já falou, mas só reforçando, é que entre as principais diferenças aí de sintoma entre adulto e criança, uma das coisas que a gente tem que considerar é que as crianças têm muita dificuldade de expor e explicar por muitas vezes o que estão sentindo, né? Então, por muitas vezes, que nem teve uma situação uma vez de um caso que era um paciente que ele tinha um diagnóstico de autismo. Não era um paciente meu, tá? Foi um caso que a gente discutiu, que eu lembro. E ele, se não me engano, ele tinha, acho que, dores na região do peito, e aí ele explicava, e aí a família fez 1 milhão de exames no peito, o menino tomou remédio para ansiedade por muito tempo, para tentar diminuir essas dores no peito, não sei o quê. E ele era um autista verbal, só que ele tinha as dificuldades de comunicação dele, né? E aí eu acho que passado 4 anos, descobriu-se que ele tinha refluxo. E aí, assim, essas dores no peito não necessariamente eram no peito, mas era nessa região, né? Daqui do próximo aparelho digestivo. E então, às vezes, isso acaba dificultando muito o diagnóstico, né? E como a própria criança consegue dizer o que está sentindo, né? Então, às vezes, como dependendo da idade, ela não consegue dizer com todas as letras, aparece o que é mais visível aos nossos olhos, que é o quê? Por exemplo, botar a chupar o dedo, roer as unhas,
voltar a escapar xixi, né? Voltar a escapar o número 2, né? Falta de concentração, agitação. Isso são coisas que aparecem mais que é o que a gente consegue visualizar. E por muitas vezes também, acho que é importante ressaltar, que nem a criança consegue entender o que ela está sentindo. Né? Dependendo aí da idade que ela tem, como a gente já falou, nem ela consegue entender, né? E falando aí um pouquinho das crianças um pouquinho maiores, já falando um pouquinho do que o Luiz falou, elas, por muitas vezes, elas até conseguem entender um pouco melhor do que estão sentindo, conseguem falar o que estão sentindo, mas esses sentimentos, eles são banalizados, como uma colega aí disse no chat. Ou eles não são entendidos pela família, ou são negados pela família, né, com sentido de ansiedade. E aí, às vezes, a criança aí, o pré-adolescente acaba sendo visto como um preguiçoso, como uma falta de confiança. Por exemplo, quando ele está com dificuldade de concentrar na escola, ele acaba falando que ele está aí que ele tem preguiça, não sei o quê. Ou apenas ele não está querendo ir para a escola, não está querendo ir sei lá, vamos supor que aconteceu algum tipo de alguma situação complicada, algum tipo de abuso, vamos colocar aí, na casa da avó, vamos supor, ou até na vizinha, ele estava brincando da vizinha da avó e aconteceu algum tipo de abuso ou até verbal. E aí essa criança não quer mais ir na casa da avó, só que ele não consegue explicar o porquê. E aí, às vezes, a família pode entender que ele quer ficar em casa porque quer jogar videogame, né? E aí, às vezes, ele começa a apresentar sintomas físicos, né? Porque sabe que tem que ir na casa da vovó, e aí? Né? Como que a gente vai conseguir identificar que é essa questão? Então, é muito delicada essa questão do diagnóstico. E só para a gente encerrar essa parte aí, como a gente já disse, embora as meninas, né, elas são mais propensas a manifestar a ansiedade, até por questões de organização psíquica mesmo, né, as mulheres elas têm aí uma tendência a ter mais quadros clínicos psicológicos, né, de modo geral as mulheres têm essa tendência, até por questão hormonal, questão de responsabilidade de modo geral. Mas os meninos também, eles podem ter ansiedade, como a gente já falou, né? E por vezes os meninos, eles têm mais dificuldade para falar, porque eles ainda hoje precisam ser durões, precisam ser os machões, né? Principalmente numa família aí que tem, vamos colocar, pelo menos um irmão e uma irmã, né? Então, a irmã é a mocinha da casa, que pode chorar à vontade, e o irmão não. O irmão tem que ser o machão, o protetor, né? Não pode demonstrar sentimento. E aí, isso, eu tô falando de modo geral, tá, gente? E aí, isso, por muitas vezes, leva a criança a engolir esse sentimento, né? A ter mais dificuldade para falar, a se sentir sozinho, a se sentir mal compreendido, né? Ela aprende aí desde cedo que ela tem que engolir o choro, né? Que quando ela casar, sara, que não foi nada, que vai passar, né? E aí ela aprende mesmo, ela mesma é complicado, mas ela aprende a não validar os seus sentimentos, porque a pessoa ali que ela mais considera o seu responsável não está validando, né? Então, quem vai validar então? E aí, por muitas vezes, ela acaba, como a gente já disse, engolindo isso daí, e dali uns meses pode explodir para uma coisa maior, né? E se ela tivesse falado naquele momento, tivesse tido um olhar mais cuidadoso, talvez o tratamento seria um pouco mais leve, mais tranquilo, mais rápido, sendo que dali a alguns meses pode explodir de uma forma um pouquinho maior, e isso é um tratamento mais longo, mais delicado, até medicamentoso, se for o caso. Tá bom? Total. Bruna, tem bastante pessoas perguntando sobre como, então, entendendo, não vou nem citar alguma, porque realmente foram várias, entendendo que a infância é um momento do desenvolvimento que tem as suas especificidades,
Como então que a gente da psicologia pode trabalhar com a ansiedade nesse período? Tá. Eu vou só falar um pouquinho, gente, com relação, só para não perder aqui meu roteirinho, tá? Eu vou só falar um pouquinho aqui dos principais gatilhos da infância, e aí depois a gente volta e aí eu respondo essa pergunta, tá bom? Que a próxima aqui é em relação ao tratamento psicológico, e depois a gente encerra com a questão da família ajudar. Tá bom? Pode ser, Luiz? Pode ser sim, até bom, porque essa parte de gatilhos vai dar embasamento também para a gente ter essa escuta, né? Essa percepção mais clínica para poder, então, fazer uma intervenção. Então, perfeito. Tá ok. Então, vamos lá. Quais são os principais gatilhos intensificadores aí, gente? Por muitas vezes, né, eles podem também ser os mesmos aí que acontece com adultos, né? Então, a ansiedade, de modo geral, não deixa de ser a mesma, né? Só que tem um pouquinho as suas especificidades, como a gente já falou, né? Então, sintomas são alguns, sintomas de adultos são alguns, de crianças são outras, os gatilhos, né? Até por questões de maturidade também são outros, né? Então, isso é complicado. Então, hoje em dia, a vida, né? A gente sabe que está aí muito agitada, cheia de tarefas, cheia de horários. A tecnologia, por si só, é maravilhosa, né? Então, a gente está aqui falando para não sei quantas pessoas de tantos lugares aí variados. Eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo. Eu sei que o pessoal aí da Brasp costuma ser mais do Rio. Então, estamos aí super utilizando a tecnologia e ela é maravilhosa, tá? Não sou contra. Mas isso, por muitas vezes, acaba atrapalhando também, tá? Por quê? Porque, por exemplo, hoje a gente sabe que as crianças, elas já nascem, gente, incrivelmente elas nascem mexendo no celular. Elas nascem sabendo mexer. Então, você dá um celular para uma criança aí de 1 aninho, ela já vai lá sozinha, coloca o vídeo que ela quer e ela já assiste, já joga. Então, assim, para elas, hoje em dia, tá tudo mais fácil, né? Então, elas têm tudo ao seu alcance, elas não precisam mais esperar nada, né? Então, elas, se quiserem, aí com os streams, elas assistem um desenho atrás do outro, não precisa esperar o dia seguinte para ver o episódio. Quando tem propaganda aí no YouTube, elas não precisam esperar a propaganda, elas podem passar à vontade, né? Então, com isso, elas vão aprendendo que elas elas não aprendem, né, a desenvolver a paciência. E por si só, por muitas vezes, a própria família, né, como eu já falei, tá tudo muito caro, então a família tem que trabalhar muito, né, a criança fica a maior parte do tempo na escola, daí quando chega em casa, às vezes os pais acabam fazendo os gostos da criança para facilitar o seu também, né. Não estou julgando se está certo ou se está errado, mas com isso a criança vai aprendendo aliás, a criança não vai aprendendo, no caso, a desenvolver a paciência, né? E aí vão aprendendo que tudo tem que ser no momento que ela quer, né? E só que na vida real, conforme ela vai crescendo e fora ali do seu contexto familiar, isso não acontece. E aí a ansiedade pode começar a surgir já desde esse comecinho, tá? Então, a ansiedade, ela também está ligada aí a emoções, a alegria, a medo, a tristeza, a raiva. Por isso que, por muitas vezes, a criança fica irritada, fica chorosa, né? Apresenta episódios aí enormes de medo. E tem algumas coisas que podem aí surgir como gatilhos também, tá? Então, tem estudos que mostram que o estado emocional da mãe durante a gestação pode influenciar no desenvolvimento da criança. Então, uma mãe que ficou muito ansiosa na gestação, seja pela saúde, ou seja por algum outro motivo qualquer, aí, às vezes a pessoa já teve um aborto, e aí fica muito preocupada, né, em não abortar de novo, pode ser uma das formas da criança já nascer aí um pouco ansiosa. Isso são estudos que estão falando, tá, gente? Não sou eu. Então, um dos
dos intensificadores, aí que a criança já nasce aí predisposta. Transições importantes da vida, como mudar para uma nova cidade, históricos de abuso, né? Abuso, quando a gente diz aí abuso, psicológico, físico, sexual também, violência, né? Casas onde tem muita violência, né? Muita briga, as crianças também ficam mais vulneráveis à ansiedade. Crescer, né, em um lar, em uma família onde as pessoas são, de modo geral, né, sua personalidade, elas são mais medrosas, são muito ansiosas, também pode ensinar a criança a enxergar esse mundo, né, como um lugar perigoso, como um lugar que está sempre tem que estar apreensivo, preocupado, alerta, né, desculpa. Da mesma forma que a criança que nasce num ambiente realmente perigoso, né, seja num lar onde tem agressões físicas, ou numa comunidade, dependendo da comunidade, por exemplo, ela pode aprender também a ser mais medrosa, ou estar sempre esperando o pior, tá? Então, entre gatilhos, aí, como eu já falei, tem as predisposições genéticas ou a herança, né, familiar, como a gente já falou no começo, né, os eventos traumáticos. Os eventos traumáticos, gente, eles podem espirrar aí até com relação à parte adulta, ao adulto mesmo, tá? Então, por muitas vezes, a criança sofreu aí, vamos supor, algum tipo de abuso, vamos colocar até um abuso sexual. E aí surgem aqueles apagões, né? Que daria uma outra live, mas vamos supor que a pessoa, por hora, vamos colocar assim, esquece, a memória guarda aquilo, né? Muita gente não acredita que isso pode acontecer, mas vamos pôr assim, que a criança esquece, e aí dali uns 20, 30 anos esse negócio surge, e aí a pessoa não sabe lidar, porque ela nem lembrava que isso acontecia, né? Então, esses eventos traumáticos, quando acontecem na infância, eles podem tanto causar muita ansiedade na própria infância, como aí persistirem durante toda uma vida adulta, tá? Então, a perda de um ente querido, né, ou um bichinho também, uma doença grave da família, né? Acima de tudo, quando tem a morte de um dos parentes, né, do pai, mãe, ali dos responsáveis mais próximos, essa ansiedade ela é extremamente comum, né? E aí é muito, muito delicado e necessário também que a criança ela aprenda aí a entender minimamente, né, o que está acontecendo do jeitinho dela, né, aprender a controlar essa dor, né, aprender a vivenciar esse luto, né, sem pressa ou sem uma angústia aí excessiva, porque por muitas vezes a pessoa, algum parente, vamos colocar aí, o pai da criança morre, e aí a mãe, né, estou dando um caso hipotético, a mãe não sabe muito bem o que fazer e fala que ele está viajando e que ele vai voltar. Ele vai voltar quando, gente? Né? Então, assim, é importante que, claro, né, não vai chegar para a criança na mesma hora ou levar a criança lá no enterro e mostrar para ela, ó, tá aqui, morreu, já era. Né? Tem situações e situações, tem famílias e famílias, depende da idade, né? Tem várias coisas que influenciam. Mas é importante que a criança entenda realmente o que está acontecendo, racionalmente, né? Se é necessário colocar um desenho no YouTube para ela entender o que é a morte minimamente, tudo bem, faz parte também, né? Mas é necessário que ela vivencie essa experiência no tempinho dela, do jeitinho dela. E por muitas vezes, a criança, só finalizando essa parte aqui do luto, por muitas vezes a criança ela ainda não entende, tá? Então, já aconteceu, por exemplo, de um caso que a família assim, estava indignada porque a criança não estava sofrendo com o luto, né? Só que a criança, na época, ela tinha 6 anos. E aí ela via a família, não via a família há muito tempo.
os priminhos distantes, tá, os priminhos chegaram no enterro, ela queria o quê? Ela queria brincar, ela queria sair correndo. Então, ela estava lá no enterro, o familiar estava lá no caixão, mas ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, ainda depois que fosse explicado, ela falou, tá bom. E continuou correndo, brincando. Então, a família achou isso o maior absurdo do mundo. A família até ficou um pouco chateada com a criança. Mas, gente, ela ainda tinha 6 anos, ela ainda era uma criança, né? Claro que a gente sabe que tem aí... que hoje em dia as pessoas estão muito... as crianças elas estão muito aí desenvolvidas, mas tem crianças que, né, são crianças que estão vivendo a sua faixa etária. Então, isso é algo bem delicado. E aí, só para a gente finalizar essa parte aí, já caminhar para o tratamento psicológico, a superproteção, né, como a gente já falou um pouquinho, que é que a criança, né, que superproteger a criança aí pode criar um efeito rebote, né, fazendo aí com que ela tenha um medo excessivo, né, do evento que ela está para ir, ou até do mundo mesmo, vendo esse mundo aí como algo super perigoso, né, e a ansiedade por separação dos pais, né, que há alguns anos aí já é muito comum, não dá nem para falar que hoje em dia, mas há alguns anos aí já é muito comum, né, e as crianças, e é bem comum que as crianças apresentem aí um quadro ansioso depois da separação, né, por um medo irreal, ou algo mais com um medo irreal de que algo prejudicial aconteça com um dos seus pais, né, independente se for o que ela ficou ou que ela não ficou, quando eles se afastam, ou até um medo aí da rejeição do que foi ou do que ficou, medo de ser abandonado. Então, esses costumam ser os gatilhos mais comuns aí da ansiedade, tá? Só respondendo uma colega aí que mandou, acredito que até 7h30 a gente termina, tá bom? Eu tenho que falar só agora, vou falar só com relação ao tratamento, né, psicológico, como a família pode ajudar, e aí a gente pode ir respondendo algumas perguntinhas, e aí como o próprio Luiz falou, tem bastante perguntinhas, né? Aí, dependendo, vocês podem encaminhar também para a Bratsi ou mandar aqui, ou mandar para mim direto no Instagram também. Teve uma pessoa que falou que não estava conseguindo ver. O meu Instagram é Psico com Cristo, tá aqui também, tá? E aí a gente já está caminhando aí para a finalização. Tá bom? Perfeito, Bruna. Só um ponto que eu ia comentar, que vários desses gatilhos que você trouxe envolvem diretamente como essa criança pode ser melhor amparada no quesito da conscientização, né? E que, caso isso não ocorra, pode ser, como a gente havia falado, um reforço para que esse traço ansioso acabe se perpetuando de forma mais intensa. Então, às vezes, a nossa intervenção vai se dar na criança, mas também na família, né, nos acompanhantes, porque, como você mesmo trouxe, esse caso da pessoa que a criança não estava sofrendo o necessário, né, como a família estava com essa demanda. Isso acaba sendo um desejo muito mais dele do que da própria criança. A criança, você bem trouxe, que ela tá naquele momento, ela entendeu que alguma coisa aconteceu, mas quer continuar brincando. Então, o desejo da família está sendo colocado como obrigatório para essa criança, né? Então, essa intervenção, às vezes, vai se dar num contexto geral e não só exclusivamente na pessoa que está na infância, na criança, né? Sim, sim, perfeito, Luiz. Inclusive, né, o psicólogo, ele já entrando aí no tratamento psicológico, desculpa, ele vai fazer aí as orientações, né? Eu vou falar um pouquinho mais detalhado, mas ele vai fazer aí, vai dar apoio, fazer as orientações, seja brincadeiras, o que for fazer com a criança, mas é super importante fazer esse tratamento com a família também, né? Como você mesmo pontuou. Como eu costumo falar para as mães dos meus pacientes, eu estou aqui com a sua criança 1 hora, uma vez por semana, né? Mas quem está ali 7 dias na semana é você. Então, você que sabe realmente como que está o dia a dia, né? Você que vai ter que lidar
com as coisas que acontecem, porque, vamos supor, uma crise de ansiedade, dificilmente a criança vai ter no consultório, até porque o consultório é um ambiente controlado, né? Então, salvo assim, se for uma criança, sei lá, muito opositora, que você realmente quiser provocar para ver até onde ela aguenta, colocar um jogo que ela não gosta, sei lá. Salvo se você realmente provocar uma situação, dificilmente uma crise vai acontecer no consultório por ser um ambiente controlado. Então, é super importante a família estar junto nesse tratamento, ela está consciente, né? E o primeiro passo, né, para essa questão da família é a aceitação, né? Hoje em dia eu vejo que isso está muito mais, como eu posso colocar, fácil de ser aceito, questões com relação a transtornos psicológicos, transtornos mentais na infância, né? Seja ele um TDAH, seja ele uma ansiedade, uma depressão, um TEA, um autismo. Hoje em dia, eu penso que eles estão muito mais fáceis de ser aceitos, até por conta da própria tecnologia, né? Que a informação chega muito mais rápido, né? Então, ao mesmo tempo que aquela família consegue ver que todos os sintomas do meu filho bate com isso aqui. Já chega com um diagnóstico pronto, praticamente só querendo que a gente assina, né? Então, ao mesmo tempo que essa família consegue já pesquisar tudo e consegue até um pouco patologizar, como a gente já falou, ela também consegue pesquisar o que fazer, né? Como ajudar. Então, a tecnologia, ela também tem isso. Então, tem grupos de apoio, né, de Facebook, de WhatsApp, dependendo da cidade, normalmente em cidades um pouco menores, né, não nas grandes capitais, mas em cidades um pouco menores, tem às vezes famílias, sei lá, vamos colocar famílias de autistas que se ajudam, né, então isso é super importante também, né, porque como a gente já falou, a família que está ali no dia a dia, né, e também se é um caso de uma família mais ansiosa, né, então a gente também precisa lidar com esse dia a dia dessa família, né, como que estão passando isso para a criança, como que estão resolvendo esses problemas em casa, né, também é super importante. Então, falando isso daí, a gente vai finalizar falando mais um pouquinho da família, que eu já adiantei um pouquinho, mas aí, caminhando aí para a finalização, gente, o tratamento psicológico, tá? Essa criança com ansiedade, né, tendo crise de ansiedade ou com sintomas, a partir do momento que começa a ser identificada, ela deve ser tratada aí por um profissional de saúde mental, né, como a gente já falou no começo, preferencialmente por um psicólogo, né, em conjunto aí com um psiquiatra, com um pediatra, né, de modo o básico seria isso, mas a gente entende aí que tem muitas coisas que tem muitas variáveis, vamos colocar assim, né? Principalmente no Brasil. Então, famílias que têm aí uma condição de pagar um convênio ou de pagar até uma consulta particular, a gente sabe que é uma tratativa, e famílias que dependem do SUS é outra. Então, assim, vamos puxar aí para o SUS, porque famílias que têm convênio fica um pouco mais fácil, vamos colocar. Então, qual que seria o primeiro caminho aí para quem está no SUS? Ir no postinho, né? Fazer um acolhimento, conversar, falar, olha, estou sentindo que meu filho está assim, está tendo tal sintomas, ou mesmo na consulta do pediatra, né? Que aí o pediatra que costuma encaminhar para esses serviços de saúde mental, tá? Quando é no SUS. Dependendo da cidade, pode ter CAPS infantil, né? Como eu falei, eu trabalho no CAPS infantil, então, dependendo da cidade, pode ter CAPS infantil, vai variar do número de habitantes, ou pode ser outros serviços, né? Que acolham aí, façam esse tratamento com as crianças, tá? Então, o psicólogo, ele vai olhar aí com carinho, com cuidado para o histórico de vida aí desse pacientinho, vai olhar com cuidado para os sintomas, né? Para o que
quais são os momentos, quais são os possíveis gatilhos, o que está acontecendo. Pode ser feitos alguns testes, né, para eliminar algumas outras coisas. Então, vamos supor um teste de inteligência ou algum outro, dependendo da abordagem da pessoa. Com relação ao tratamento psicológico, eu vou falar de modo geral das abordagens, tá, gente? Não vou focar em nenhuma específica. Então, pode ser feito aí alguns testes também para compreender um pouquinho a dinâmica aí da criança. Como a gente já falou, o ideal é que esse diagnóstico, né, essa pesquisa aí, seja feita em conjunto, né, com pelo menos com um psiquiatra e pelo menos um médico, seja ele ou pediatra ou psiquiatra, se possível, e ainda melhor, né? Acho que é importante a gente salientar que não há um exame clínico que diagnostique a ansiedade, né? Então, por exemplo, a criança está com anemia, faz um exame ali de ferro, algumas coisas assim, e já aparece que ela está com anemia, né? Já a ansiedade não. Então, não há um exame clínico que apresente que ela tenha a ansiedade. Então, ele é mais por essa questão de observação clínica e de acordo com o histórico da criança, é mais baseado nisso, tá? Mas os exames clínicos, eles podem ser importantes, sim, tá? Como a gente já falou, para eliminar causas orgânicas, né? Então, desculpa, gente, deixa eu molhar um pouquinho aqui a garganta. Então, se a criança aí, ela queixa-se de dor no peito, né? Queixa-se de dor no peito, e na família tem aí um histórico de infarto, né? O que é o ideal também? Passar com o cardiologista para eliminar, né, qualquer questãozinha aí no coração, e aí, eliminando qualquer causas orgânicas, tireoide, falta de vitamina D, qualquer outras coisas também que pode causar irritação, esqueci, mas quando a criança fica agitado, eliminando qualquer dessas outras coisas, daí o diagnóstico de ansiedade ele fica um pouco mais claro, tá? E aí, como a gente já falou também, pode ser e seria o ideal que fosse solicitado um relatóriozinho da escola, tá? Para ter essas informações aí do contexto biopsicossocial da criança, né? Porque a criança que tem um transtorno de ansiedade, um TOD, um TEA, ela tem esses sintomas em todos os ambientes, né? Então, não vai acontecer só em um. Então, é importante também a escola estar junto, né? Nesse tratamento, até por questões de orientação, né? Se for o caso. Pode acontecer também, por muitas vezes, da criança entender, talvez até inconscientemente, que se ela passa mal antes da prova, ela não faz a prova. E aí ela começa a passar mal antes de todas as provas. E aí, o que a gente faz? Né? Vamos ter que trabalhar junto com essa escola. Psicólogo, família e escola. Porque ela tem que fazer as provas, né? Então, é bom a escola também tá junto aí, se possível, nesse tratamento, tá? Então, como a gente já falou, não tendo causas orgânicas aí e diagnosticado esse tratamento de ansiedade, faz um plano de ação, né, para ajudar essa criança aí a lidar com a ansiedade. A terapia para o controle de ansiedade, ele pode, né, ser individual, pode ser em dupla, pode ser em grupinho, depende da abordagem do profissional, depende do lugar, depende tem várias variáveis, né, depende do contexto geral. Então, normalmente, vamos colocar assim, se for um atendimento particular ou no convênio, pode ser que seja individual. Se for, por exemplo, num CAPS, que é um serviço psicossocial, pode ser que seja em grupo, né? Tende a ser em grupo. Então, isso não quer dizer que não vai ser um trabalho efetivo, né? Depende das questões. Se essa criança tem uma ansiedade puxando aí para a fobia social, é importante que trabalhe as habilidades sociais dela. E como isso vai ser feito? Mais em grupinho, em triozinho ali, com mais crianças para ela poder interagir, tá? Então, independente desse manejo, né, é importante que essa criança aí comece a experimentar novas maneiras,
de pensar, né, de agir nas situações que causam a ansiedade, de que ela comece a aprender a gerir, a lidar, né, esse próprio estresse, né, aprender também a identificar os seus gatilhos, né, claro que isso a gente vai falar quando a gente falar de família, mas é importante que a criança também comece a se perceber, né? E isso entra um pouco quando a gente fala na superproteção. Porque uma criança, por exemplo, que às vezes pode vir uma queixa assim, meu filho é totalmente dependente de mim. E aí a criança já está aí com 11 anos. E aí você pergunta para a mãe, mas e aí, quando ele vai, por exemplo, aí você pergunta, quando ele vai numa festinha, ele fica totalmente do meu lado, ele não faz nada. Tá. E aí você vai conversando com a mãe, você percebe que essa mãe não deixa ele nem ali na esquina comprar um pirulito, que não precisa nem atravessar a rua, nem fazer nada. Não estou dizendo que dá para deixar a criança de 10 anos pegar um ônibus e ir para outra cidade, né? Ainda mais hoje em dia, não é isso que eu estou falando. Mas é necessário deixar a criança também vivenciar as suas coisas, também aprender, também sofrer, né? Não sofrer no sentido de sofrer, sei lá, abusos, mas de quebrar a cara mesmo, de tentar fazer uma coisa, de, sei lá, colocar um exemplo bem bobo, de fazer um castelinho de areia na praia, vir alguém chutar e aí ela vai bater no menino e a família vai apoiar. Ela tem que aprender a lidar com essa frustração também, que pode ser que aconteça, e nem por isso ela vai poder sair batendo em todo mundo, né? Muitas vezes isso acontece na escola, por exemplo. O que a gente vê tanto hoje em dia? Aluno batendo em professor. Aluno matando o padrasto. Gente, se você assistir o Datena, eu nem sei se ele ainda passa, mas dessas linhas de Datena, sabe? Olha, dá até uma tristeza. Porque é o que você mais vê. Por quê? Porque não aprende a gerir a frustração desde pequenininho. Né? Então, isso são coisas importantes. Então, faz parte também, né, de gerir essas frustrações, de aprender a lidar com a sua ansiedade. Então, só finalizando, o terapeuta ele vai oferecer aí o apoio, né, a orientação, vai ensinando aí novas habilidades de enfrentamento para essa criança. Isso pode acontecer por meio de jogos, por meio de historinhas, vai variando dependendo da técnica do próprio profissional, mas de modo geral em volta disso, né, até para conseguir prender ali a atenção da criança, e de uma forma um pouco mais lúdica, né, porque com um adulto você consegue, como a gente está fazendo, sentar aqui, frente a frente, vamos pôr assim, e conversar. Com uma criança não, né, ainda mais se ela for menorzinha, então tem que fazer essas atividades aí de uma forma um pouco mais lúdica. E também, se for o caso, ensinar algumas técnicas de relaxamento, de exercícios respiratórios, que é um pouquinho mais complicado para a criança, mas aí faz parte do escopo de ansiedade, vamos colocar assim. E só para finalizar essa parte, como a gente já disse, se a ansiedade demora a ser tratada, principalmente, e dependendo do grau dos sintomas, é necessário aí, junto com o terapeuta, o uso de medicação, tá? Ainda que não tenha medicação, é importante o acompanhamento de um médico, né? De um médico, seja ele o pediatra ou psiquiatra também, junto dessa criança, né? Mas, além disso, né, além desse acompanhamento, dependendo dos sintomas, ou se só a terapia ainda não está funcionando, às vezes pode ser necessário o uso de medicamento, né, como parte desse tratamento da ansiedade. Lembrando que o medicamento sozinho, né, ele não faz milagre, então às vezes acontece da criança começar a tomar medicamento e a família parar com a terapia. Gente, o medicamento ajuda a controlar os sintomas, né? Ele não vai fazer com que a criança, vamos supor, que tenha uma fobia social, consiga apresentar um trabalho sozinho, entendeu? Então, a criança ela precisa continuar a aprender a lidar com as suas situações que desencadeiam, né? E isso o remédio não faz. O remédio ajuda a ela, na hora de ter que lidar com o seu problema, ela não ter um ataque cardíaco.
Então, isso é o que o remédio faz. E também tem algumas outras coisas, né, que podem ser aí, coadjuvantes nesse tratamento. Como a gente já falou, a parte de a prática de uma atividade física, né, uma natação, sei lá, um futebol, que a criança possa gastar aí bastante essa energia para tentar diminuir um pouco essa agitação. Agitação é a palavra que eu queria falar aquela hora que eu esqueci. Uma aula de música, uma aula de dança, se for o que a criança gostar. A acupuntura também costuma ajudar a relaxar. E a alimentação saudável também, que serve para todos nós, né? Que acaba também influenciando na ansiedade. E só para ressaltar, psicólogo não medica, né? Quem medica normalmente é o psiquiatra, quando é medicamentos para ansiedade. Pode acontecer de pediatra medicar, dependendo da cidade, dependendo da situação, mas, de modo geral, quem faz esses medicamentos é o psiquiatra. Ok? E só lembrando que para a gente também, nesse momento de intervenção, para a gente escutar essa criança, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção por parte da gente, o que é importante, mas tem que ter um diálogo de mão dupla, né? Isso é muito importante, porque vamos supor, como você mesmo trouxe, é importante fazer com que a criança pratique exercício físico. Daí o pai e a mãe gostam de futebol, vai colocar a criança no futebol, mas a criança não gosta de jeito nenhum de futebol, então você vai acabar gerando mais questões, mais conflitos, mais quebras e alterações nesses vínculos que podem até ajudar a agravar, melhor dizendo, essa situação com a criança. Então, essa escuta com a criança é muito importante, porque esse diálogo de mão dupla, né? Obviamente não deslegitimando, longe disso, a nossa intervenção, o que a gente acha que deve ser feito, mas que adeque isso com base na vivência e na existência dessa criança. Perfeito, Luiz. E só completando isso que você falou também, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar, para quem aí está começando ou tem a intenção de trabalhar com crianças, é que vocês têm que ter uma, duas, três, quatro cartas na mão, tá? Porque, às vezes, por exemplo, vamos supor, você planeja fazer uma atividade sobre família, para saber alguma outra coisa que você quer investigar, seja ela qual for, e aí você chega lá, você descobre que o cachorro da criança faleceu. Aí a criança que considerava aquele cachorro um irmão, tá super chateado. Gente, a atividade de família não vai fluir. Você tem que fazer alguma outra atividade, você tem que ser muito rápido ali. Né? Então, assim, é claro que são coisas que, com experiência, você vai pegando. Né? Com a experiência, conforme você vai conhecendo a criança. Né? Então, por isso que é super importante fazer uma anamnese bem detalhadinha, bem cuidadosa, né? De saber o que a criança gosta. Gosta de carrinho, gosta de massinha, gosta de, sei lá, de pintar. Né? Então, ver dia que, por exemplo, ela está mais agitada, que pode acontecer também, não tá dentro, fora, não tá fora aí do normal. Dia que ela está mais agitada, se você colocar ela para pintar um desenho, talvez não funcione. Né? Então, vamos fazer uma atividade aí, sei lá, fazer algum tipo de circuito dentro do consultório. Então, tem que estar também preparado para, como o Luiz falou, ressaltando, não fazer só o que a gente quer, né? Então, às vezes, você pode, e principalmente no começo da profissão, a gente acaba fazendo um roteirinho, né? De tipo, na primeira sessão eu vou fazer tal coisa, a segunda tal coisa, a terceira, né. Às vezes pode acontecer de você fazer, até para você se planejar. Eu já fiz isso e ok, tá tudo bem. Mas você tem que estar ali preparado, que pode ser que um dia vai sair do seu controle e você vai ter que ter uma outra carta na manga. E acontece muito, 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 muito. E faz parte, gente, faz parte da nossa profissão, tá? Mas com experiência ali, conhecendo a criança, você consegue tirar de letra, e ainda que você chute 3, 4 atividades e não dê certo, alguma vai dar certo. Tem que ter paciência com você mesmo também. Tá bom? E aí, só para a gente já finalizar, que já estamos aí a 1h40 falando. Estou até ficando rouca de novo. Como que a família pode ajudar?
A melhor maneira, né, de ajudar uma criança que sofre com ansiedade é reconhecer que tem um problema, né? Reconhecer que tem um problema e sem julgamento, né? Então, assim, como eu sempre falo para as famílias, duas coisas que eu sempre falo. A primeira, eu estou com a criança aqui 1 hora no consultório, você está com a criança 7 dias na semana, né? No dia inteiro, né? De modo geral. Então, você sabe mais do que eu, obviamente. Então, a gente tem que trabalhar junto. Então, essa é a primeira coisa que eu sempre falo. E a segunda coisa é que só da família já procurar ajuda já está dando um grande passo, né? Então, às vezes, a família chega desesperada, né? Vamos colocar assim, que vamos supor que a ansiedade ainda é uma coisa mais simples, né? Mas quando é um caso, meu filho de 8 anos tentou suicídio. A mãe chega totalmente desnorteada, né? Então, assim, dependendo do grau de ansiedade, ainda é algo um pouco mais simples, mas por muitas vezes a família não tem conhecimento. Às vezes, pode ser que você atenda uma família que a pessoa é super humilde, no sentido de conhecimento, que a pessoa não estudou, né? Que a pessoa estudou só até a sua terceira, quarta série, e que não tem nem como pesquisar, né? Não sabe nem do que você está falando, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é a gente ter empatia, né? Entende-se que psicólogo, por si só, já é um ser empático, né? Então, o primeiro passo é ter empatia, é mostrar para a família, olha, só de você estar aqui, só de você já ter reconhecido, já é o primeiro passo, né? Então, isso acho que é sempre a primeira coisa para a gente começar, até para a gente começar a criar um vínculo com essa família, já focando na criança, para a família manter esse tratamento, tá? Porque no começo é mais fácil, mas no dia a dia é cansativo, né? Então, vamos colocar pela gente. Eu trabalho fora, tenho as minhas coisas em casa para fazer, comida, casa para lavar, não sei o que, é cabelo para arrumar, é unha, não sei o que lá. Tem dia que eu não estou a fim de ir na academia. Tem dia que eu não estou a fim de ir na terapia, que eu também vou, né? Então, se eu estou me cuidando, tem dia que eu não estou a fim, que eu falo, tá, eu vou. Imagina a família que tem os seus problemas, a mãe, por exemplo, que tem os seus problemas que eu acabei de falar, né? Às vezes trabalha fora, coisas em casa, as suas coisas, e tem também que disponibilizar um tempo para levar essa criança. Então, o vínculo nesse sentido é super importante, tá? Então, é reconhecer o problema sem julgamentos, entender e reconhecer os gatilhos, né? Procurar entender quais são esses gatilhos aí que normalmente causam ansiedade para essa criança, né? Incentivar a família a conversar abertamente sobre a ansiedade, sem julgamentos. Para muitas famílias é muito complicado. Então, às vezes, conversar sozinho na sala, né? Ver se alguma colega pode ficar com a criança enquanto você conversa com os familiares, porque ainda hoje, gente, muitos dizem que é frescura, sim, né? Então, vamos colocar aqui. Penso eu que vocês que estão aqui assistindo, né, têm essa noção de que ansiedade, depressão não é frescura, até porque vocês estão aqui assistindo, estão buscando conhecimento. Mas tem aí umas 60% da população que ainda acha que é frescura, que criança não tem essas coisas, que mal acredita que adulto tem essas coisas, né? Então, às vezes, é necessário que você tente enfiar na cabeça desse pai que tem uma questão psicológica aí, que a gente vai ter que tratar. E que pode ser que evolua para uma coisa pior, que ainda está fácil, mas que pode ser que evolua. E lá na frente, o que a gente vai fazer? Então, a melhor forma de você sensibilizar esse pai é mostrar lá na frente. Então, quando é um pai, por exemplo, que é muito permissivo, uma das coisas que eu sempre falo é assim, olha, pai, hoje você não põe limite no seu filho, mas quando ele chegar na faculdade que ele não quiser fazer um trabalho da escola, sabe o que da faculdade? Sabe o que a professora vai fazer?
Nada. Ela não vai nem ligar. Porque o salário dela está na conta. Ele é que vai estar gastando para pagar a faculdade. Quando ele bater de frente com o diretor da empresa porque ele não quer fazer uma atividade, seja ela qual for, sabe o que o diretor vai fazer? Vai mandar ele embora. Então, assim, a família, quando ela quer ensinar alguma coisa, ela ensina de uma forma mais amorosa, mais amorosamente. A vida, não. A vida ensina nos trancos, até em tranco e barranco. Então, é necessário, por muitas vezes, a gente, primeiro, sensibilizar essa família, né, mostrar a necessidade, primeiro, quebrar essa barreira aí dessa negativa, dessa não aceitação com relação a questão de ansiedade, depressão, seja ele qual for. Né? Então, voltando aí, falando de conversar abertamente com essa criança, né? Incentivar os pais a conversar abertamente, sem julgamentos, por mais difícil que às vezes para a família seja, mas conseguir falar sem julgamentos, que esses pais sejam pacientes, né? Que eles tenham atitudes positivas, que eles deem exemplos de como das suas próprias preocupações e como eles fizeram para superar. Então, às vezes, pode acontecer da criança ter aquela visão, e por muitas vezes acontece da super mãe, do super homem, que não tem problema. E por muitas vezes os pais não demonstram isso para os filhos. E aí eles aprendem que eles têm que ser fortes. E quando eles se veem num momento de fragilidade, eles ficam ansiosos porque estão fracos. Aí a ansiedade faz com que eles se sintam fracos. Aí fica esse ciclo, entendeu? Então é importante que a criança também perceba que os pais também são humanos, também são frágeis, né? Como todos nós somos, tá? Da mesma forma, é importante também que esses cuidadores aprendam, né? Que eles, por si só, eles não vão conseguir que a criança elimine a ansiedade, é provável que eles não consigam, mas que eles consigam ajudar essa criança a administrar a ansiedade e conviver com ela. Até porque a ansiedade é algo normal do ser humano, né? Então, como a gente já falou, pode ser que ela tenha que conviver a vida toda e é normal, né? Então, quando tiver algum evento, vamos supor, quando tiver uma festa para ela ir, ela já não vai mais ter sintomas, ela vai ficar ansiosa, vai ficar feliz, mas não vai ter sintomas para ir, tá? Também é importante que esses pais frisem para essa criança que o esforço dela para administrar os seus medos, as suas ansiedades, está sendo reconhecido, né? Da mesma forma que a gente reconheceu que essa família procurou ajuda, o que a criança tem feito para melhorar também está sendo reconhecido, isso é super importante como um incentivador aí para essa criança, né? Antecipar situações, né? Para as crianças que são ansiosas também funcionam. Né? Então, por exemplo, daí são dois casos. Vamos colocar aí uma criança que tem medo de ir ao dentista. Então, um jeito que a pessoa poderia fazer, uma atitude que ela poderia ter, tentar diminuir o período, né, de ansiedade. Então, avisar, sei lá, daqui 1 hora você vai no dentista, e aí a criança vai sofrer por 1 hora, vai diminuir aí o tempo de ansiedade, né? Isso pode ser, principalmente no começo, quando a família ainda está aprendendo a lidar, né? Ou, por vezes, quando a criança já é um pouquinho maior, já consegue racionalizar um pouquinho melhor, dá para explorar esse sentimento, essa angústia de uma forma mais racional, né? Então, se ela tem medo de ir ao dentista, tentar explicar para ela porque que o dentista é importante, né? Que o dentista sei lá, é uma pessoa legal, uma pessoa boazinha. Quando a mãe, vamos supor que a mãe que vai levar, quando a mãe vai ao dentista, levar a criança junto, se possível, para a criança ver o dentista mexendo e ver que tá tudo bem, que ela vai sobreviver também, né? Tentar pensar ali, imaginar que o que vai acontecer se, sei lá, acabar a luz, a gente vai fazer tal coisa, né? Tentar racionalizar aí quais esses maiores medos da criança também é uma das tentativas aí da gente antecipar situações, tá?
E finalizando, né, já caminhando aí para a finalização, uma das coisas que é importante é que, às vezes, na tentativa de minimizar o medo, né, das crianças, às vezes, como a gente já falou, os pais acabam falando coisas de que não precisa se preocupar, não precisa ter medo, né, ou às vezes acaba evitando que a criança enfrente a situação. Claro que, né, depende do contexto. Por exemplo, se a criança tem medo de ir no dentista, ela vai ter que ir no dentista, né? Então, vamos elaborar isso de uma forma diferente. Agora, se ela tem medo de ir na venda, vamos supor, não tem um motivo específico, a princípio, por ela ter medo de ir na venda. Então, vamos incentivá-la a ir à venda. Por que você tem medo de ir na venda? Vamos ir atrás, né? Vamos incentivar. Então, e voltando nisso, essas frases, né, por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, quando ela fala, vai ficar tudo bem, não precisa ter medo, não sei o quê, acaba, às vezes, caindo como um julgamento para a criança, né, como a gente já disse, como uma não validação aí dos seus sentimentos, né, como uma forma de que ela está sentindo que ela está sempre errada, dela que ela não pode expressar os seus sentimentos, né? Às vezes acaba até dando uma quebrada aí no vínculo, principalmente com crianças que já têm uma autoestima baixa, isso pode piorar e muito, tá? Então, dessa forma aí, o ideal é conversar com essa criança, né, para a gente finalizar, e sobre os seus medos, sobre o que ela está sentindo, né, mostrar para essa criança que o adulto vai estar sempre do lado dela para proteger, vai tentar ajudar e vão passar por cima dessa situação, né? Esse tipo de atitude geralmente tem um impacto um pouco mais positivo, né? E ajuda aí a fortalecer esse psicológico dessa criança que enfrenta aí essas questões de ansiedade. Então, a família, ela é super, super importante, né, no tratamento da criança. Então, como eu já disse, o Luiz já falou também, é super importante que todos estejam juntos, né, no tratamento dessa criança aí com ansiedade, não só o psicólogo, né, a escola, o pediatra, a família, principalmente. Claro que, por exemplo, eu enquanto psicóloga, eu tenho um pouco mais de conhecimento aí nessa questão de ansiedade, conhecimento teórico, né, então eu posso ir norteando a mãe, norteando a criança, norteando a escola, mas é importante que todo mundo esteja junto aí, sempre pensando aí no desenvolvimento, no futuro e no acolhimento aí dessa criança e dessa família. Tá bom? Então era isso, gente, que eu queria passar para vocês. E vamos lembrar, gente, que as crianças se inspiram muito nas pessoas que elas estão ao redor, né? Tem esse vínculo com ela. Então, o nosso papel nesse tratamento, nessa intervenção é assim, é muito grande, muito importante. Então, a gente tem essa postura, como a Bruna acabou de bem falar, de não reprimir, de não deslegitimar o sentimento da criança, e ao muito pelo contrário, mas sim apoiar e ser empático com ela são posturas muito importantes, tanto para a gente enquanto psicólogos e psicólogos, mas também para que a gente possa conscientizar, como a Bruna também bem trouxe, as pessoas que estão ao redor dessa criança para que elas possam também ter essa postura e legitimar, então, esse sentimento delas. Mas olha, muito obrigado, Bruna. Que palestra, que palestra. Todo mundo aqui no chat elogiando durante toda a palestra, viu? Não foi nem só agora, mas toda a palestra o pessoal estava elogiando você, a postura e a forma bem compreensível que você trouxe esse conhecimento a respeito da ansiedade na infância. Tiveram duas Obrigada. perguntas que eu acabei não fazendo, porque para mim são perguntas que podem levar uma palestra só, então uma envolvendo a ansiedade relacionada com a descoberta da sexualidade e da identidade de gênero na infância. Então, é um tema bem grande, bem amplo, que não dá para a gente trabalhar em 10 minutos. E também uma outra pergunta sobre homeschooling. Então, como que é mesmo o nome em português? Educação em casa? Acho que esse é um termo, acho que é esse o termo. Mas, então, também relacionado à ansiedade, mas também é um outro tema que tem que desenvolver, que em 10 minutos não dá para a gente falar sobre temas grandes como esse. Então, muito obrigado, Bruna. Novamente, você está convidada para participar com a gente
em outras palestras. Deixa eu falar, antes de passar para você poder se despedir, deixa eu passar a palavra de verificação, então. A palavra é infância, tá bom? Infância. Vou até pedir para o pessoal aqui da produção colocar na tela também aqui embaixo. Infância é a palavra de verificação, tá bom? Então, Bruna, na realidade, deixa eu me despedir. Então, pessoal, a gente se vê na próxima live. E agora eu passo para a Bruna, então, para ela poder se despedir também. Tá ok, então, Luiz. Então, agradeço, né, primeiramente, como eu já falei no início, a Deus, agradeço ao Luiz por estar aí mediando essa palestra, agradeço a Brasps por estar dando a oportunidade aí da gente poder estar ministrando, estar conversando, né, estar ajudando vocês. Acho que já é a terceira ou a quarta palestra que eu faço, né, e sou muito grata, né, a todos vocês. Agradeço também a todos que ficaram até o final, a todos que entraram. Peço desculpas aí pelas tosses, pelos narizes coçando por tudo, tá? E foi um prazer, gente. É sempre um prazer servir vocês, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, como eu já falei, meu Insta tá aqui, não sei se está dando para ler, que é o Psico com Cristo. E vamos seguindo nessa. Que precisar, a gente fica à disposição. Quem quiser mandar dúvidas lá também, ou mandar para o chat do Brasps, e a gente vai respondendo conforme der. Tá bom? Obrigada a todos, um beijo. Exatamente. Só um ponto de vista esquecido, tem um pessoal falando sobre como solicita o certificado, né? Onde vai estar o link da presença. Vocês podem encontrar esse link no nosso grupo daqui a um tempinho. Geralmente é em torno até 40 minutos. A gente manda, então, um formulário para vocês colocarem as informações de vocês e selecionar, então, a palavra de verificação que eu acabei de falar. Tá bom? Então, fiquem ligados, tanto no Instagram da própria Bruna, que ela já bem colocou aqui, mas também no nosso Instagram da Brapse, porque a gente está com eventos assim, agora está nesse finzinho de mês, tem vários eventos para acontecer essa semana, e mês que vem, olha, tá... Não vou dar spoilers, mas tá muito bom. Então acompanha porque tá massa. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até mais e até o próximo encontro da gente.